Bom, acho que está começando a gravar, então. Então, um bom dia oficial, né? Bem-vindos aqui a esse curso que vai refletir sobre educação, história oral, práticas, né? E principalmente sobre um viés de uma teoria, né? Que chama interculturalidade crítica ou pedagogia intercultural crítica, né? Enfim, a gente vai estar falando dessa perspectiva, que é uma perspectiva que nada e consome, né, um pouco dos fundamentos da teoria decolonial, né, mas que adapta, né, essa teoria decolonial para, ou pós-colonial, né, cada lugar vai estar produzindo uma perspectiva, mas que adapta isso para a realidade latino-americana. Então, a gente vai estar falando desta, né, realidade decolonial latino-americana. E daí isso era a primeira explicação que eu queria dar para vocês. Eu não sei quem de vocês tem noção dessas teorias, e às vezes a gente da academia também fica falando de umas coisas que não são do conhecimento de todo mundo, né? Mas queria só explicar um pouco da onde que vem esse pensamento, né? Existem grandes intelectuais que vão estar produzindo do pensamento africano, que vão estar produzindo no momento das independências, né, africanas, do processo, né, de independência da África e da Ásia, mas principalmente os africanos, que vão estar produzindo uma literatura e uma nova teoria, né, que vão botar assim, olha, a modernidade, ela se baseia, ela vai estar alicerçada, né, vai estar baseada em cima do pensamento, tanto da colonização de países, né, quanto da escravização de pessoas. Então, assim, esses dois pilares acabam sendo motores de toda a organização da sociedade moderna, né? E esses grandes intelectuais, dentre eles o Frantz Fanon, né, que é um martinicano, né? Não sei se eu estou falando certo, mas é da Martinica, e foi lutar, né, na Argélia, então, no norte ali da África. Esse cara foi um dos caras que começou a fomentar, junto com Cesare, junto com, enfim, um time grande, né, de grandes intelectuais aí. E daí esses caras vão fazer uma coisa que hoje é conhecida como uma teoria pós-colonial, ou seja, né, existia a colonização da África e uma forma de produção de conhecimento que é depois dessa colonização africana, né? Bom, aqui na América, né, e na América do Sul, latina de maneira geral, os intelectuais latino-americanos nesse momento leem alguma coisa desses intelectuais africanos, mas não estão em perfeita sintonia com eles. Até porque o processo de independência latino-americana já tinha acontecido um século antes, mais ou menos, né? Então, assim, havia um descompasso. E também, né, acho que é uma crítica que pode ser feita, acho que as elites latino-americanas se achavam dentro dessa hierarquia organizada pela modernidade, né, do embranquecimento e etc., se achavam diferente daquela elite pensante, intelectuais africanos, e se colocavam numa posição, por vezes, hierarquicamente superior, né, se achavam diferentes desses africanos. Enfim, alguns intelectuais, mais recentemente, lendo esses intelectuais africanos e ouvindo o que eles tinham a dizer, né, que isso é uma coisa bem importante, né, não basta falar, precisa ter uma predisposição ao ouvir também, né, começaram a falar assim, bom, a gente não é a mesma coisa, né, não é o mesmo processo de independência, né, os nossos processos aqui são um pouco diferenciados, mas esses pilares da colonização e da escravização, eles chegam aqui e baseiam também a nossa história, né? Então, esses intelectuais começam a fazer uma adaptação daquela teoria pós-colonial para a realidade latino-americana e começam esses estudos que são chamados de decoloniais, né? Então, a gente já nessa
forma de denominar tem uma coisa de origem, né? E daí hoje a gente tem estudos que se mesclam nessas duas vertentes, né? Mas eu gosto bem de contar essa história, primeiro porque eu sou historiadora, né? E segundo porque eu acho que é importante a gente dar o crédito, né, para esses grandes intelectuais negros que estavam produzindo neste momento, né, uma teoria realmente nova e revolucionária aí, né, para toda a produção de conhecimento que vem depois, né. Hoje a gente já tem muitas críticas em relação ao pensamento pós-colonial, decolonial, enfim, mas eu quero colocar essa linha, né, e essa adaptação que vai ser feita com uma proposta de uma mulher, né, que chama Catherine Walsh, e de uma outra chamada Kandô, né, Maria Kandô, que é brasileira, né, é, que vão, então, pensar essas questões para o mundo da pedagogia, para o mundo da educação. Então, existe esse grande movimento teórico, né, e alguns intelectuais, alguns pensadores aí vão pensar, bom, muito bem, essa coisa de desconstruir, né, que já vem desde o Derrida, não é uma coisa nova, né, enfim, mas desconstruir esse conhecimento que está aí, refazer, pensar novas formas a partir de novas relações, podem ser muito úteis para a pedagogia, né? E daí essa mulherada vai produzir esses conhecimentos a partir desses intercâmbios. Então, é nesse diálogo teórico e com a história oral que daí eu estou aqui propondo as questões do curso, né? Então, efetivamente, se a gente tem que ouvir e desconstruir antigos conceitos, né, pré-conceitos, talvez a gente possa fazer isso ouvindo os nossos colaboradores, fazendo uma forma de ensino mais democrática, mais humanizadora, né, menos hierarquizadora, e questionando, inclusive, algumas questões que estão estabelecidas no currículo. Então, esses são os pressupostos, né, assim, do curso aqui, o que está por trás. Então, eu vou falar de algumas coisas que são metodológicas, digamos, passos metodológicos, mas vou estar falando também desse conjunto de ideias aí que estão por trás dessa minha proposta aqui, né? E eu acho que quando tudo isso chega na escola em duas grandes dimensões de fazer a diferença na escola, né? Uma é no próprio ensino, no cotidiano, né? Na sala de aula. Então, como que um professor de história, de português, de ensino, né, dos primeiros anos do fundamental, de pedagogia, do pedagogo, enfim, como que esse profissional muda a sua prática profissional a partir de uma pedagogia intercultural crítica, né? Ou uma pedagogia herdeira desta decolonialidade, né? Bom, a gente muda pensando mudanças no currículo, mas o currículo a gente sabe que não é só conteúdo, né? O currículo está também imerso nas nossas práticas. Se a gente continua com práticas que são, por exemplo, da competição, que elegem um melhor que o outro, né? Que fazem, né, assim, com que as crianças, os jovens com os quais a gente está lá, sejam sempre assim, a escolha de um melhor, né? Quem que vai ganhar a estrelinha dourada, né? Enfim, essas são práticas que reforçam essa estrutura hierarquizadora. Então, assim, mais do que colocar novos conteúdos, ou ao lado de, não é mais, mas ao lado de colocar novos conteúdos, novas abordagens, né? Trabalhar, por exemplo, com as questões de história da África, né? História dos afrodescendentes já no Brasil, dos indígenas, enfim, a gente tem também que mudar as nossas práticas, né? E ver essas questões como, enfim, mais democráticas também nessa prática, né? Então, por que não fazer práticas em grupo, né? Constituição de conhecimento, né? Que não seja que um possa ajudar o outro a resolver o problema, né?
que não tenha uma coisa assim de e cada hora um ajudar, né? Porque também fica assim, o inteligente e o burro, às vezes, nas nossas salas de aula, né? E a gente também ter a percepção que nas diferenças do aprendizado e tal, o que tem habilidade para uma coisa, às vezes não tem para outra. Então, aquele que tem pode ajudar o um, né? Então, essas coisas que a gente vai estar falando aqui, então, desse currículo de uma forma bem ampla, né? Tanto como prática, tanto quanto como conteúdo, mas também como espacialização, né? E isso tem a ver já com uma coisa da história oral que eu vou chamar, né? A gente tem, às vezes, espacialização das nossas salas de aula, que são aquela coisa da carteira uma atrás da outra, né? Os nossos espaços também, eles são muito formalizados, né? Muito quadrados, né? Assim, tudo é quadrado dentro da escola, né? A nossa arquitetura é quadrada, né? Então, assim, se a gente conseguir fazer com que os alunos se escutem, né? E daí tem uma coleção, eu vou passar para vocês, né? Alguns aqui já conhecem, que foi organizada pela professora Andréa Paula dos Santos Kamensky, né? Da UFME, da UFABC, perdão. E daí ela, por exemplo, já vai falar dessas práticas circulares, né? Ou seja, da dança circular, mas também do sentar em círculo, mas também, ou seja, que são coisas que fazem com que a gente consiga falar e se ouvir, se ver, né? Coisas que nesse momento a gente não está conseguindo, né? Porque está só mediado por essas máquinas aqui, mas o quanto é bom a gente conseguir ver todo mundo, né? Estar em contato, a gente poder ouvir o que o outro fala, né? Então, essas coisas, né, rearranjar os nossos espaços, rearranjar as nossas práticas, né, e desconstruir o que a gente acha que é importante ou não, a partir do fazer com, fazer a partir da escola. E este é um outro pressuposto importante aqui, né, para o curso, né. Eu não entendo que eu, como acadêmica, né, ou como estudiosa da escola, enfim, saiba mais do que um professor que está na sala de aula, né? Eu entendo que são conhecimentos diferentes e que a gente junto pode fazer coisas muito boas, né? Mas que, por isso eu preciso da manifestação de vocês sempre aqui, né? Senão fica um conhecimento só do lado de cá, sem diálogo, né? Com o chão da escola, como muitos de vocês gostam de falar, né? Ou seja, o conhecimento, né, acadêmico, eu acho que ele é muito útil. Eu sempre brinco com os meus alunos assim, a gente saber a teoria é uma mochila que você leva para a prática e daí você tira uns instrumentos da mochila, né? Então é muito bom quando a gente tem essa possibilidade, né, de produzir esse conhecimento a partir da teoria. Mas a gente só produz conhecimento em torno de novas formas e novas da realidade concreta, né? Então, é a partir dos conhecimentos de sala de aula que vocês têm que a gente pode pensar soluções melhores. Então, por isso também, né, considero vocês colaboradores no curso aqui, todo mundo tem que assinar, ganhar certificado, tudo certinho, senão não acontece, né? Bom, dúvidas, questões, colocações que vocês queiram fazer por enquanto, só com isso que eu falei? Só? Só com tudo isso que eu joguei na cabeça de vocês logo de saída? Bom, Oi, então, oi. licença, professora. Eu queria que você, por favor, repetisse para a gente o nome das autoras que você comentou. A Maria Sim, sim. Cacô e a outra? Chama Walsh, chama Catherine Walsh. Eu vou escrever aqui no chat para você. Vou dar a indicação do livro inteiro, do texto inteiro, que eu trabalho dela. Daí, só um segundinho que eu estou recortando e vou colar aqui. Obrigada. Imagina, querida. É isso mesmo, vai falando que. Ó. Essa é Walsh, Catherine Walsh. Ela é uma norte-americana, mas hoje ela está dando aula numa universidade no Equador. Então, é uma mulher que resolveu fazer um outro caminho, né? Foi do centro para a periferia, nos termos, né?
que a gente acaba usando. E dessa última também, professora, que você falou, dessa... Da Candô? Não, a Candô a gente já conhece. Por último, você falou, é uma autora de uma coleção... Da Andréia Paula dos Santos. Deixa eu ver aqui. Ixi, não tem o texto dela aqui, que eu não peguei a cola. Calma aí, já passo para vocês. Eu vou fazer melhor, vou passar o link de todos os livros. Daí vocês não só vão ter o nome dela, quanto vão ter Ela organizou uma plataforma tem um monte de curso lá, gratuito, vocês podem fazer, podem assistir, ela certifica, enfim, tudo pela Universidade Federal do ABC. É essa plataforma aqui, ó, chama Digital Plural. E dentro da plataforma Digital Plural eu vou procurar aqui, tem os livros todos dessa coleção, que foram organizadas foi organizada pela professora Andréia Paula dos Santos Oliveira Kamensky. E agora, só porque eu tô querendo achar, não acho, né? Mas eu vou achar, calma aí. Samuel, você consegue me ajudar e achar dentro da plataforma o link dos livros? Consigo, eu vou pegar aqui. Desculpa pedir, assim, esse help, mas é que eu tô aqui olhando, mudou, eu tinha um linkzinho que não tá funcionando, mudou de lugar. Mas tem aí dentro, é que agora a plataforma tá tão grande, eu às vezes me perco nela agora, mas daí o Samuel vai me dar essa ajuda, brigadão, Samuel. E daí a gente já passa para vocês e vocês ficam sabendo, mas é Kamensky. Andréia. Esse é o nome dela. Bom, então, é isso, podemos ir adiante, tem mais questões? Não? Então vamos que vamos. Suzana, desculpa. Pode falar. Oi, gente, bom dia, Cícero falando. Eu li um texto da Catherine Walsh, agora que me caiu a ficha, que tá no livro Colonialidades do Poder, do Lager como organizador, que tem o famoso texto do Aníbal Quijano, né? Então, eu estava tentando lembrar que eu já tinha escutado esse nome da Catherine Walsh antes. Aí você falou que ela está agora num país sul-americano, né? Tá. Ela veio para cá. Professora. Isso. Então, ó, o Quijano, o Maldonado Torres, ela são esse time de pensadores latino-americanos, ela por opção, né? Que estão pensando essas questões aqui na América Latina, né? O Mignolo também está incluso nesse rol, né? Mignolo acho que é o mais velho, né, deles, assim, né? Mas é isso aí. Esse é o time latino-americano, né? Eu vou procurar aqui o link desse texto, desse livro, que foi traduzido para o português, se eu não me engano foi pela Flasco, e eu vou compartilhar aqui no chat para o pessoal que tiver interesse. Eu agradeço muito, Cícero, principalmente se tiver, porque tem coisa que eu só tenho assim, ó, porque eu sou velha, né? Eu tenho ele em PDF, eu só preciso achar aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Só um instante. Ótimo, obrigada. Porque a gente só tem os livros, e daí não tem como compartilhar o livro, não tem como mandar o livro. Mas, ótimo. Muito bem. Quem tiver PDF, por favor, os acadêmicos pobres agradecem. PDF vida, Isabela. Não, e isso é muito importante a gente compartilhar, sim, porque senão a gente não... Eu tenho, às vezes, em PDF, coisa para dar para os alunos, né? Assim, porque daí
senão eu tenho que escanear depois. É assim que a gente acaba fortalecendo a linha de pesquisa e difundindo ela nacionalmente para mais pesquisadores aderirem, né, se apaixonarem por essa linha de pesquisa, que é tão restrita por um grupo. O Samuel até falou no começo, a gente está começando a ficar figurinha repetida nos eventos, né, Samuel? Porque são muito poucos profissionais em nível Brasil que se preocupam em estudar, né, essa associação da história oral com a educação. Então, socializando e, inclusive, com os acadêmicos, a gente consegue criar, né, um novo plantel aí de pesquisadores na área. Nem diga, que é tão importante, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso um pouco aqui, né? Bom, acho que já ficou claro aqui, eu gosto sempre de marcar, assim, da onde eu falo, né? Opa, alguém estava pedindo a fala e eu perdi, atropelei? Não? Bom, vou falando, vocês vão... É que às vezes agora eu estou em 2 telas, daí às vezes fico meio perdida aqui, mas eu gosto muito de falar da onde eu falo, né? E por que eu estou falando o que eu falo. Então, eu entendo, né, tanto a história oral, a academia e a educação, como uma forma de um movimento sócio-histórico, né, e política pública. Eu vejo tudo isso muito junto. E eu só acredito, meio como Gramsci, assim, que as grandes mudanças, né, vão vir na nossa sociedade, enfim, a partir, né, da nossa possibilidade da criação de uma educação realmente para todos, democrática, e que tenha uma ideia de uma conscientização e de uma crítica, né? Enfim, então eu defendo a educação como um direito e como uma política pública. Então, vocês vão falar isso aqui, né, ao longo dos nossos encontros, eu vou estar sempre falando disso, né? E porque ela é política pública, ela deve ser, sim, né, criando condições de equidade, de inclusão, né, não uma inclusão, né, como a gente vê às vezes, né, para inglês ver, ou só para fingir que é botar a pessoa sentada lá na sala e achar que incluiu, né, mas uma inclusão no sentido democrático mesmo, que todos possam estar juntos participando e aquela educação sendo para essas pessoas, né? Além disso, que tenha a valorização nos processos educacionais, né, da democracia, da cidadania e dos direitos. Porque se a gente não parte desse pressuposto também, né, a gente pode chegar em destinos muito diferentes, né? Então, você pode achar que, de repente, os fins justificam os meios e que é possível uma ditadura para implementar o que eu quero que seja a verdade, né? Então, esses também são atalhos que a história já tomou, né? Tanto na direita quanto na esquerda, é bom que a gente lembre, né? Então, nenhuma das áreas, elas estão acima do bem e do mal, né? Então, é importante que a gente veja essas questões, né? Então, a valorização da democracia, da cidadania e dos direitos como uma preocupação da escola. E daí, o que isso tem a ver com história oral? Bom, tem tudo a ver, porque a história oral, ela precisa da democracia para existir. A gente não faz história oral, a gente não ouve as pessoas com liberdade, né? Se a gente não tiver a democracia, né, estabelecida. Então, os primeiros trabalhos de história oral, é interessante a gente lembrar, foram feitos exatamente, né, no Brasil, foram feitos exatamente nesse processo de redemocratização que a gente viveu pós-ditadura militar, né, pós-ditadura civil-militar. E esse processo de redemocratização, com a abertura ali nos anos 80, foi que as primeiras pessoas exiladas, presas, torturadas, puderam falar com alguma liberdade, né, e daí, efetivamente, algumas coisas que estavam, né, escondidas, silenciadas, puderam aparecer. Então, é importante a gente pensar também que a história oral, ela tem esse viés, que ela só acontece na democracia, mas que ela também é democratizante, né? Ela é uma coisa assim, ela precisa da democracia para existir, e existindo a democracia, ela alarga a democracia, né?
E eu acho que isso é uma das coisas que a escola também tem que ter no seu pensamento cotidiano, né? A escola, os fazeres da educação e do ensino. Porque daí a gente consegue fazer com que esses conceitos, né, de democracia, cidadania e direitos saiam, né, da abstração de teoria, de conceitos, e entrem na prática cotidiana desses alunos, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, eu como professora de história, né, na escola regular, por vezes a gente estudava lá o iluminismo e a divisão dos três poderes, e todo mundo sabia que era um Montesquieu, não sei o quê, mas daí quando ia botar na prática do que era hoje, do que é democracia, do que é representação, do que é... ninguém sabia, né, os alunos não sabiam. Então, para que serve a gente ficar decorando que o Montesquieu fez a divisão dos três poderes, se essas crianças, né, ou jovens, não sabem o que são os três poderes, como eles são eleitos, o que é uma democracia representativa, como que eles se relacionam com o presente, né? Então, assim, essas são as questões que a gente tem que falar, né? Para que a gente está ensinando algum conteúdo, né? Se é que currículo é caminho, né, que é uma das origens da palavra, aonde eu quero chegar com esse caminho, né? Então, é caminho, e eu quero chegar na democracia, na cidadania, na humanização, numa educação plural, né, que veja as diferenças não como hierarquizações, mas como possibilidades de existência da humanidade, né, enfim. E daí, isso é fundamental para a história oral, né. Opa, tem alguém entrando. Bem-vindo! E daí, efetivamente, tem um ensinamento do Benjamin, né, do Walter Benjamin, lá da década de 30, né, o frankfurtiano, né, que morreu, né, preso pelo nazismo, né, enfim, porque era também judeu. Ele nos ensinou uma coisa, né, que a história, quando ela não é feita na linha, né, dos dominantes, enfim, ela deve ser feita a contrapelo. Então, assim, um pouco, né, da minha fala aqui, sempre vai ser fazer a contrapelo, né? Só que fazer a contrapelo não é fácil, né? Fazer a contrapelo enfim, quem já escovou o pelo do cachorro, né, no sentido contrário do que ele cresce, sabe, fica ouriçado, não é fácil, a escova não vai fácil, né, enfim. Ou seja, fazer a contrapelo dá mais trabalho. Então, assim, tudo que vocês falarem para mim, assim, mas isso vai dar um trabalho do caramba na sala de aula, né? Não pensem que eu não tô fazendo pouco do trabalho de vocês. Eu sei que vai dar trabalho, né? Fácil mesmo é a gente ficar com a mesma linha do livro didático, né? Repetindo as mesmas coisas. Isso é mais fácil. Mesmo assim, não é fácil, mas isso é um pouco mais fácil, né? Agora, a gente dá conta de ainda mudar tudo isso é muito difícil. Então, eu sei que é muito difícil. E eu sei também que não é uma coisa que vai ser feita assim. Mas a minha proposta com vocês é que a gente possa ir fazendo, né, no próprio movimento. E neste contexto de movimento sócio-histórico, né, ir conquistando. E veja, só é possível falar isso hoje porque outros já fizeram conquistas antes de nós, né? Então, eu comecei falando das conquistas lá das independências africanas, falei de como as elites, né, latino-americanas entendiam isso, e hoje, né, se pensam dentro desse movimento. Ou seja, é nesse movimento histórico, né, que eu estou colocando o nosso fazer como professores também na sala de aula, né? Então, vou compartilhar aqui umas coisas que eu fiz, senão eu vou falando muito e eu falo demais, e daí, às vezes, eu falo coisas que não, enfim, que não tem a ver só com o curso, né? Vou falando. Então, eu fiz um guia para eu mesma não me perder no meio de tantas ideias. Enfim, esse fazer docente, né, numa perspectiva intercultural crítica, o que a gente tem que pensar e o que isso tem a ver com a história oral? Bom, quais os significados, né, que culturalmente a gente dá para as diferenças, né, tanto étnicas, quanto raciais, quanto econômicas, culturais, sexuais e de gênero?
Ou seja, a gente pensa que a diferença é parte do que somos, como seres humanos, ou a gente hierarquiza diferenças. Os nossos currículos e as nossas escolas, historicamente, hierarquizaram essas diferenças, não viram essas diferenças como parte do que somos. E mais, não viram o quanto nós precisamos desse outro para nos definirmos, né? Então, já que diferenças são base do que somos, né? Bom, muito bem. Temos cores de pele diferentes? Temos, né? Enfim, isso é básico da nossa humanidade. Mas que significado atribuímos a isso, historicamente, né, falando? Socialmente, como interpretamos isso? É isso que precisa ser desconstruído, e não há diferença. Porque também nos movimentos históricos, né, brasileiros, a gente teve um grande movimento assim, então vamos acabar com essa diferença, vamos branquear todo mundo, deixar um monte de imigrante europeu entrar no país, que daqui a pouco todo mundo fica da mesma cor, né? Então, não é essa a ideia, né? Não é todo mundo ficar igual, né? Então, essa coisa assim, qual é a identidade, né? E qual é a diferença? E quais são as relações de poder que a gente estabelece entre esse eu e o outro, né? E daí, mais do que isso, esse eu e o outro, né? Esse eu exclui o outro, né? Quem é o outro e para quem é, né? Ter a noção de que quando eu estou falando, eu, Suzana, mulher socialmente conhecida como branca, enfim, eu estou falando deste lugar. E daí o eu sou um sujeito socialmente reconhecido como branco. Mas esse eu ocupa outros lugares e será, né, sujeito de outras frases que podem ser diferentes desta, né? Então, entender que ora eu sou eu, ora eu sou o outro, né? E não simplesmente estabelecer um eu único dentro dos diálogos que estabelecemos dentro da escola, né? E mais, que nós, como professores, não somos o eu da escola, né? Isso é muito legal. E que é preciso, então, pensar criticamente, né? Pensar de forma sempre, né? Enfim, questionadora, enfim, a questão dos preconceitos e das discriminações em sala de aula, né? Não é só na aula que eu estou trabalhando sobre história da África e tal, que a questão da negritude está presente na sala de aula, né? Não é só na aula que eu estou trabalhando gênero que essa questão está presente em sala de aula, né? Essa questão está presente o tempo todo. E se dispor a ouvir os alunos sobre o que eles entendem sobre isso, né? É uma coisa muito, muito interessante, né? E daí uma das coisas que eu sempre brinco, né, é aquela ideia lá da piadinha velha, né, que chega a criança, né, para o pai e para a mãe e fala, mãe, pai, o que é sexo? Daí o pai engasga, começa a falar, começa não sei o quê, pergunta para sua mãe, a mãe engasga, não consegue responder, não sei o quê, e daí, do fim, fala, e aí, conseguiu entender? Não, pai, eu só queria saber, eu tenho aqui esse formulário para responder, o que é F e o que é M? Qual que é o que eu ponho aqui, né? Ou seja, uma coisa tão básica a gente ouvir. Então, né, assim, por que você quer saber disso, né? E daí até ensinar a questionar, né? Só tem esses dois FM ou pode ter um outro aí também, né? Quais são o eu e o outro desta frase, né? Mas, enfim, ouvir a partir dessas crianças, essas demandas. Pessoal, só um segundinho. Vou pedir um minutinho para vocês. Minha mãe veio passar a noite aqui comigo e daí tá se despedindo, tá indo embora. Desculpem, pessoal. Coisas do home office, né? Bom, enfim, essa ideia de eu, o outro, né? E esses pensamentos críticos aí. E daí a ideia, que eu já falei um pouco, né? Dessa
nova pedagogia, de uma pedagogia intercultural crítica, que vai nadar nessas duas perspectivas aí. O termo pedagogia intercultural crítica é da Catherine Walsh, né, desse texto que eu passei para vocês. E ela vai falar, então, que essa perspectiva crítica desta pedagogia deve ser contra-hegemônica, questionadora, né, a contrapelo, ela não fala isso, mas eu digo, né, de modo que transforme, sacuda, rearticule, né, e construa novos currículos e relações, enfim, relações com o ensino, com a aprendizagem, né, enfim. Eu vou passar aqui, calma aí. A ideia é que a gente construa a partir destas reflexões de decolonialidade aí, né, e sacuda. E daí a perspectiva aqui é sacudir junto com os alunos, né, porque também tem um outro ensinamento da Catherine Walsh, que é esse, né, a pedagogia intercultural crítica, ela tem que assumir uma perspectiva de pensar a partir de, então, reflexão que parte do pensamento, da cosmogonia, né, dos colonizados e das suas experiências culturais ancestrais, e pensar a partir deste que foi considerado pela colonização o outro, né? E é isso que um pouco a história oral vai, enfim, dar como proposta, né? Esse ouvir, essa possibilidade. Porque muitas vezes nós, hoje, não sabemos mais qual é a cosmogonia do outro. Qual é essa forma de pensar do outro, né? Porque a colonialidade chegou de tal forma, né, e se instalou de tão violentamente, né, nos currículos, nas formas de pensamento e etc., que hoje a gente acaba sem conseguir nem entender, né, da onde é que a gente pode partir com os alunos. E daí esta é uma das mais comuns perguntas, né? E daí da mesma forma que eu quero muito, né, ouvir de vocês, né, e ouvir, construir a partir das experiências de vocês, e já vou parar um pouco de falar tanto, e vou ouvi-los, a gente fazer a mesma coisa com os alunos, né? Entender que eles são sabidos, né, detentores de conhecimento, de formas de explicação do mundo, independente da idade. Eu vejo, por exemplo, meu filho, que agora está com 13 anos, né, e alguns conhecem aqui ele desde pequenininho, né, mas, assim, ele está com 13 anos, e às vezes ele chega e fala assim, mãe, como que foi mesmo, esses dias, como que foi mesmo essa história do Dia das mulheres na fábrica, que elas se queimaram, o que foi que aconteceu? Daí eu expliquei para ele, né, enfim, do movimento da greve, né, de um protesto e tal. Ele falou assim, porque eu vi outro dia uma outra explicação, né? Eu falei, onde que você viu? Vi na internet. E qual foi a explicação? Mãe, eu ouvi, assim, que elas, enfim, se trancaram lá e na verdade, elas estavam bravas, se manifestando e tal, mas que ela não tinha o direito de fazer isso, né, enfim, e tal. Então, eu falei, então, direito de quem? Para quem, né? Ou seja, daí comecei a conversar com ele, né? Assim, você acha mesmo que elas pegaram numa manifestação, se trancaram dentro de uma fábrica e elas mesmas colocaram fogo dentro dessa fábrica? Foi um suicídio coletivo, né? Daí ele falou assim, não parece ser muito, né, mãe? Eu falei, então, o que você acha que isso pode ter acontecido, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele tem conhecimentos que estão em choque com o que foi falado. Obrigada. Com o que foi falado, né? Com as versões. Existem versões em circulação que às vezes são contrárias do que o professor está falando, às vezes combinam com o que o professor está falando, né? Mas se você não ouve o que vem, dificilmente esse conhecimento vai ser construído de forma mais sólida na cabeça. Vai continuar duas coisas paralelas que não vão dialogar e não vai construir um novo consenso, né? Vai ter um dissenso
que não chega a lugar nenhum, né? Ou pior, que possivelmente pela repetição, né, dos meios e etc. Porque a aula eles estão bastante tempo conosco, mas, enfim, se encontram com a gente uma parte só do tempo. E eles passam muito tempo, né, tendo acesso a essas informações nem sempre tão, enfim, consolidadas, né, enfim. E daí, muitas vezes, essa outra se consolida na cabeça dessas crianças, né? Mais que isso, eu não vou poder mediar todas as informações que ele vai ter acesso. É preciso que este aluno, esta criança, comece a fazer esse pensamento crítico com tudo. Nossa, mas será que faz sentido elas terem se trancado dentro da fábrica? Nossa, mas será que faz sentido, se elas estavam querendo fazer uma manifestação, elas se matarem? Né? Ou seja, é isso que essas crianças têm que começar a pensar sobre as informações todas, né? Nossa, será que faz sentido a Terra ser plana? Nossa, será que faz sentido, né, a vacina matar, né? Enfim, uma série de coisas que, principalmente no nosso mundo contemporâneo, vem aí invadindo essas mentes, né? Então, a proposta, né, aqui, é fazer projetos de história oral sobre essas concepções, sobre meio como diagnóstico, né? Várias pedagogias falam, né? A gente entra em sala de aula e faz um diagnóstico da situação, né? Do aprendizado e etc. Então, a gente pode fazer isso com projetos de história oral, né? O que sabemos sobre isso, né? Como vamos solucionar? Esses projetos podem ser mais imediatos, em grandes rodas de conversa ali na própria sala de aula, ou podem ser mais elaborados, projetos mais longos, né? E mais interdisciplinares também, pegando várias disciplinas, fazendo acertos, né? Eu brinco sempre que quem é professor de história ou de artes e tal, precisa fazer uma boa amizade com o professor de português, que tem mais aula, normalmente, porque é isso, né? Tudo bem, tem mais conteúdo e etc., mas assim, o professor de artes, tadinho, é pobrinho em aula, né? Dentro do currículo tradicional. E como que a gente pode romper essa definição, né? Tem professor de arte que tem uma aula, né? Em alguns colégios tem uma aula. É uma vergonha, no meu modo de ver, né? Daí alguns currículos que tem para história tem 2 aulas, geografia 2 aulas, né? Ou seja, não dá muito tempo para você trabalhar isso, né, no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Então, é preciso também se apropriar, né, dessas parcerias para conseguir fazer alguns projetos mais longos, né, em projetos mais longos. E daí, a primeira questão que eu queria colocar para vocês, se vocês pudessem compartilhar comigo, é se vocês já fizeram algum projeto de história oral em sala de aula, ou desses mais longos, ou desses mais curtos, e o que deu, se foi legal. Ah lá, a Isabela já se manifestou aí. Já vi turma... Ixi, calma aí, respondeu. Já vi turma de 4º ano com uma aula de história e o horário de aulas é um caos, né? O que você faz? Milagre, né? Isso é só por força do cosmos, né, assim, para dar conta do recado. A história do mundo em um dia. Assim. E daí a gente sabe que as seleções, o currículo é seleção, porque a gente não dá conta de tudo mesmo, e daí provavelmente esse professor é mais chamado a fazer uma seleção do que historicamente constituiu-se como mais importante. E daí, como historicamente constituiu-se como mais importante a história europeia, branca, né, das elites, burguesa e etc., a gente reproduz essa história, né? Sendo que talvez essa importância tenha sido dada exatamente por essas estruturas coloniais que foram colocadas, né, e organizaram a nossa vida, né? Então, só para a gente pensar que, inclusive, dar uma aula só é uma estratégia de manutenção das coisas, né? E aí, alguém já fez projeto de história oral? Gostaria de socializar conosco? Como que foi?
Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. Oi, Suzana. Oi, Amélia. Tudo bom, Tudo bom? Você está aí na piscina, criatura? Não estou na piscina, não, porque eu estou em aula, estou em tudo hoje, viu? Estou muito desplazando. Eu já fiz, assim, projetos com EJA. Com EJA, trabalhar a história oral é muito gostoso, né? Roda de conversa. E para a gente, por exemplo, né, que vive aqui em São Paulo, né, a gente conhece histórias de vida que você para e pensa, é para sentar e chorar, né? E as histórias de superação, principalmente, que eles têm, né? Porque o EJA, você escuta histórias assim, por que eu não estudei naquela época, o que acontecia na minha família, eu morava lá no sertão, não tinha o que comer, não tinha o que beber, né? Então, são projetos muito legais, e a gente fazia bem assim mesmo, interdisciplinar, né? Que aí, no final, a gente fazia depois um fechamento com além das narrativas das histórias deles, né? Com comidas que eles mesmos faziam, receitas novas que eles tinham na época da mãe, dos avós, né? E isso era muito gostoso mesmo. Então, o EJA, assim, é uma turma que você trabalha muito legal e dá até produto final, que dá até livrinhos, né? Com histórias, com as narrativas deles. E as injustiças, né, que você vê, né? Eu lembro, assim, de histórias, por exemplo, de uma aluna que ela contava sobre a irmã dela, que tinha sido estuprada pelos donos da fazenda que elas moravam, você entendeu? A menina, 10 anos, e os pais nunca fizeram nada em relação a isso, porque dependiam daquela terra para viver. Então, são histórias, outras que falavam que a mãe abortava e ela tinha que enterrar o feto no fundo lá debaixo da árvore, e que ela fugiu aos 13 anos. Então, são histórias que você vê, assim, quanta falta de direitos que essas pessoas, né, tiveram suprimidos durante sua vida toda, mas que não desistiram, né, que você vê lá que estão com 50, 60 anos, às vezes até menos, né, lá estudando e não desistiram. Então, essa força que eu acho mais legal nisso tudo. Muito, muito legal. Obrigada, Amélia, de ter compartilhado aqui. E é isso, né? E você falou uma das coisas que eu queria... Já vou passar para você, Dayana. Desculpa. Você falou uma das coisas que eu queria conversar. É importante que esses projetos, né, sejam desenvolvidos com critério e etc., a gente vai falar disso, mas que eles tenham um resultado, né, que as crianças, jovens e adultos, né, consigam se ver nesse resultado. Então, seja uma mesa de comida, né, que tenha significado para essas pessoas, porque a comida é parte desse conhecimento e dessa cosmogonia, né, seja uma roda, seja uma exposição, mas é importante, né? Outro dia eu vi uma frase dessas do Facebook, de Instagram, etc., que era assim: quando a gente não tem espetáculos culturais, a violência vira espetáculo, né? Ou seja, a gente precisa promover a arte, a dança, a cultura dentro das escolas, para que essas crianças gostem dessa escola e se sintam sensibilizadas por esses conhecimentos e não sejam capturados, né, aí pela sociedade do espetáculo da violência, né? Então, essa é uma coisa. Tem 3 pessoas que se inscreveram. A Débora falou aqui, eu vou ler para todo mundo ouvir o que ela falou aqui no chat. E daí, a Ivone e a Dayana. Acho que é a Dayana primeiro e depois a Ivone, pode ser? A Débora falou: estou começando a pesquisar sobre docência no ensino médio. E o que, historicamente, constitui-se como o mais importante, geralmente, é o que cai no vestibular. Ai, criatura, eu vou contar uma história para você. Eu fui matricular meu filho no ensino infantil. E daí a escola virou para mim e falou assim: então, porque aqui a gente já começa a ensinar as coisas para o vestibular. Eu falei, gente, ele tem 4 anos. Então, assim, é do ensino infantil ao ensino médio, é o tal do vestibular. E o próprio vestibular, ou a perspectiva de entrar numa faculdade, acaba sendo uma realidade tão distante de grande parte dos estudantes, que o currículo, nesse tripé conteúdo, prática e espacialidade, acaba tendo pouca ou nenhuma relação com a vida e a cosmogonia dos alunos. É isso mesmo.
E daí é isso, você ensina para quê, no final das contas? Você faz esse percurso, né, e não sabe onde você quer chegar no vestibular, mas o vestibular não é um horizonte. E percebam, né, quando eu falo não é um horizonte, não é que eu não queira que seja um horizonte, né, eu quero que todos tenham acesso, mas muitos de nós não têm. Por exemplo, meu irmão mesmo, era um cara de classe média, homem branco, né, heterossexual, né, o topo da cadeia alimentar, mas não fez vestibular, não quis, foi fazer um curso técnico, não gostava, não queria, né? Então ele deve ter perdido muito tempo, né, nas aulas que prepararam para o vestibular, né? Enfim. Ou seja, essas outras possibilidades de percurso, né, que a gente também tem que admitir. E também uma realidade social que a gente tem que levar em conta, né, Débora? Porque, enfim, é assustador a gente pensar todo o percurso formativo para fazer uma prova, né? Minha gente. Bom, Dayana, você quer falar? Ah, que pena, Dayana. Você quer colocar por escrito? Tenta escrever um pouquinho para a gente, daí eu leio e comento, pode ser? Ivone, você fala enquanto a Dayana escreve, então. Ok. Então, eu estava até esperando o pessoal falar, porque eu não sou professora da escola básica, né? Eu tenho um projeto, né? Um projeto social, é um projeto de educomunicação para a escola básica, né? Que eu desenvolvo desde 2018. O meu projeto se chama Memórias em Rede. Então, é um projeto de memórias. Então, a gente vive contando histórias, né? E trabalhando em cima dessas histórias com os meninos. A gente desenvolve esse projeto em 2 escolas de Santos, 2 escolas públicas, né, da rede municipal de Santos, que são 2 escolas localizadas em 2 regiões de vulnerabilidade social, né? Então, o que a gente faz lá, né? Só resumindo, assim, para que vocês consigam entender. O que a gente faz lá? A gente desenvolve uma metodologia criada por nós, chamada metodologia do círculo. Então, a gente trabalha a memória nessa perspectiva da metodologia dos círculos, que é o círculo do eu, o círculo da família, o círculo da escola e o círculo do território. Então, uma das atividades, várias atividades a gente desenvolve nessa perspectiva dos círculos, né, com os meninos. Então, eles vão se descobrindo, né, o círculo do eu é para eles se descobrirem quem eles são, de onde eles vêm, para onde eles querem ir, o que eles enxergam de caminho, enfim, tudo relacionado a ele. Aí o mesmo vem da família, aí vem na escola, a gente trabalha a cartografia afetiva da escola, que é entender cada espaço da escola e ver um significado nesses espaços, né? E aí eles dão nome, eles denominam, né? Eles colocam nomenclaturas a cada espaço da escola. Então, por exemplo, o corredor da morte é o que vai para a sala de aula, né? Que eles chamam. O canto o beijador, que é a escada, né, o cantinho da escada, que é o beijador, né, como é que eles chamam da biblioteca? Alguma coisa relacionada em cinemateca, alguma coisa assim, né, e aí o que a gente faz com eles de história, né, uma das atividades que a gente faz é a manchete da semana. Como a gente se encontra uma vez por semana, a gente faz a manchete da semana, que é um momento em que todos se ouvem e todos podem falar. Então, cada um conta a sua manchete, que é o quê? O que de mais importante aconteceu naquela semana. Essa coisa de falar o que é mais importante, nem sempre é o que de melhor aconteceu. Muitas vezes é o de pior que aconteceu, né? Por exemplo, tem aluno que chega e fala assim, olha, essa semana minha mãe foi presa, né? Tem outro que fala assim, bom, meu pai foi assassinado, né? Então, tem essas histórias. E aí, o que a gente percebeu, né, em 2 anos de atividades, era para ter mais tempo, mas a pandemia acabou prejudicando, é que eles aprenderam a ouvir, né? Então, a gente faz a manchete da semana e a gente faz uma roda, assim como estabelecia Paulo Freire, né? Aliás, a gente segue
sob essa perspectiva, né, dos princípios de Paulo Freire, e aí, nessa roda, todo mundo vai falando, todo mundo vai contando o que de mais importante aconteceu aquela semana, e um vai se solidarizando com o outro, né? E então e aí cada um vai contando a sua história, mas aquela história presente, né? Aquela história do momento, que eles vão contando nesse momento da manchete da semana. A gente descobriu que, a gente percebeu, e aliás com resposta, né, da própria escola mesmo, da própria coordenação, que os alunos, eles aprenderam a ouvir. A própria coordenadora pedagógica falou assim que para a gente que antes eles chegavam lá com o problema, né? Chegavam na sala dela com o problema. Agora eles chegam com o ouvido, né? Então isso é muito, isso a gente percebeu quanto foi importante, né? Então a gente trabalha a história, né? A história que a gente trabalha é a história de vida deles, né? E tudo que está relacionado a essa história. E aí, a partir dessa manchete, eles vão ouvindo e eles vão identificando outros pontos na escola, eles vão enxergando as pessoas na escola de outra forma. Por exemplo, só vou finalizar, né, porque é muito, muito grande para falar tudo, né? Mas, por exemplo, há uma certa aversão, pelo menos nessas escolas que a gente trabalha, dos alunos com os inspetores, né? Os inspetores tratam mal os alunos também respondem de uma maneira agressiva e tudo mais. A gente conseguiu fazer com que ambos se ouvissem, com que os dois lados se ouvissem, né? E aí com que se tornassem amigos até. De que maneira? Por meio do jornalismo, né? Então, a gente implanta o jornalismo dentro da escola a partir da educação midiática, né? Determinada, orientada pela BNCC, né? Então, os alunos, eles acabam entrevistando, né? Fazendo entrevistas com aquelas pessoas que eles tinham um certo repúdio, né? E aí um vai conhecendo a história do outro. Nessa de conhecer a história, a gente percebeu que aumentou bastante a animosidade, né? E o reconhecimento da escola pelo aluno, né? Mas tem muito ainda a ser evoluído, ainda tem muito, muito. Mas é só uma parte dessa história que eu queria dividir aqui com vocês. Oi, Ivone, eu fechei aqui meu microfone para não dar microfonia, que às vezes dá, né? Mas, a Suzel perguntou se você tem alguma coisa publicada e já também coloca, todo mundo gostando muito da experiência que você contou, né? E tem essa coisa de você ouvir, né? Isso é um grande aprendizado que a gente tem que ter, porque parece que na nossa sociedade, né, na organização que a gente tem, assim, só quem fala é importante, e só tem direito à fala quem é importante já, né? E daí, assim, a gente precisa, claro, efetivamente questionar o que é essa importância, de onde vem, né, o que é ser importante, mas também, né, conseguir que as pessoas se escutem, porque a partir dessas experiências, o Paulo Freire, né, e outros intelectuais vão falar, né, que as experiências, quando a gente compartilha essas experiências, a gente mostra o nosso lado humano, né, e a gente humaniza nesse momento, né? Então, é muito mais difícil eu ser rude, eu ser grosseiro, enfim, com alguém que eu entendo que é alguém que está do meu lado, assim, que está compartilhando comigo, que tem experiências de vida duras também e tal, né? Enfim, é muito mais simples eu compreender que aquela pessoa pode estar num dia ruim, assim como eu também estava num dia ruim quando fiz alguma coisa, né? É lógico, com isso não estou passando a mão, né, em grandes movimentos de violência que existem em relação a esses jovens, né, principalmente jovens de periferia, que hierarquizam, né, essas questões, como a gente já veio fazendo a crítica, mas efetivamente também é mais fácil para que esse bedel da escola, né, carcereiro escolar, né, muitas vezes, entre muitas aspas, não acho que todos são, mas alguns parecem ser, né, por vezes façam um tratamento muito duro em relação a essas crianças, né? E daí vou também tomar um espaço e contar uma historinha, e daí já volto para ler. Né? Um dia o meu marido é professor da escola pública,
e voltou da escola, assim, triste, né, muito triste, com um aluno que ele tinha visto, né, pode ser daqui a pouco? Tá. Um aluno que ele tinha recebido na escola e tal, e que estava com um corte no braço, né, e daí ele falou assim, o que aconteceu, né, foi o policial que fez o corte, né, no meu braço. Ele falou assim, mas como assim, o que aconteceu, né, e tal. Não, eu tinha uma tatuagem, ele tinha uma tatuagem de palhaço, né, enfim, palhaço significa, dentro das relações, né, segundo a polícia, uma pessoa que já matou um policial, né. Efetivamente, ele estava entrando num grupo, né, e estava querendo se sentir incluído, porque não tinha ainda, enfim, se iniciado nisso, né, mas ele tinha essa tatuagem, o policial raspou, assim, a tatuagem, né, do braço dele com uma faca. E daí estava sangrando, estava tudo, né, zicado, ele tinha passado uma bandagem assim, mas, né. Aí meu marido levou ele no PS, né, na unidade básica, a enfermeira deu uns pontos, né, enfim, não sei o quê. Daí no outro dia ele voltou, né, estava bem, no outro dia ele voltou com o braço aberto novamente. E daí o meu marido falou, mas o que aconteceu? O policial me pegou e abriu os pontos, professor, porque ele viu que eu tinha, né, costurado aqui, ele não gostou que eu costurei os meus pontos. Disse que é para doer de verdade. Enfim, olha a violência, né, disso, e a gente vê que isso acontece, e com isso também não estou querendo falar bonzinho, malzinho, não é essa a história. A gente vê uma violência sendo perpetrada contra as nossas crianças, né, e às vezes isso chega na escola e a gente acaba tendo que acolher, né, e fazer algum movimento, né, enfim, e com poucos instrumentos que a gente tem também, muitas vezes dentro dessa escola. Mas, efetivamente, né, como que a gente pode fazer esses lados tão opostos, né, que aprendem a se odiar tanto nesse cotidiano, a se odiarem menos, ou pelo menos se ouvirem, né? Então, existem iniciativas, né, de fazer isso, né, trazer, por exemplo, essa polícia, né, para dentro das escolas, conhecerem esses alunos, né, ouvirem as histórias desses alunos, ouvirem por que eles tatuam essas, né, coisas nos seus próprios corpos, né, e os policiais contarem as suas histórias também de outros amigos que morreram, né, de pessoas que enfim, por causa de alguns grupos, acabaram perdendo a vida. Então, assim, é importante que se reconheçam, né, é importante que a gente, enfim, por meio das experiências, consiga compartilhar essas dores, né, e consiga ver que, no final das contas, a gente está, nesses movimentos, perpetrando dores, né, fazendo com que elas continuem nas nossas vidas, né. Enfim, a Daiane falou aqui, e eu já vou ler o da Daiane, e tem um outro da Isabela também. A Isabela eu já li, eu vou fazer um resumo, Isabela, que ela falou, né, daquela parte que a gente estava falando do vestibular e tal, e ela falou assim, que a filha dela se formou, e falou assim, ainda bem que acabou a escola, agora finalmente eu vou estudar o que eu tenho interesse, ou seja, passou quantos anos? 9, 10, 11, 12 no mínimo, né, sofrendo sem falar sobre o que ela queria, e agora ela vai poder fazer, né? Ou seja, o fim da picada, né? E ela foi aluna da escola pública a vida inteira, e a alegria dela foi entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Como se a vida estudantil dela só fosse começar e fazer sentido daqui para frente. Né? Então, muito duro, né? A gente fazer um aluno penar durante 12 anos. E a Daiana colocou para a gente, gostaria de fazer um paralelo com a fala da Amélia sobre os sujeitos da EJA. Minha experiência de pesquisa foi e está sendo com os sujeitos egressos dessa modalidade de ensino. São realmente narrativas cheias de significado e experiência que extrapolam as noções de currículo e as próprias práticas pedagógicas, né? Acredito que nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, somos o outro nessas circunstâncias da entrevista. Acredito que nos anulamos no sentido positivo mesmo da escuta e da apreensão. Muito bonito, Daiane, o que você colocou. E é isso mesmo, né?
Eu sempre falo, Daiane, que na situação de entrevista, Daiana, perdão, que na situação de entrevista é uma situação de diálogo, claro, você está dialogando, você está olhando, você está ouvindo e tal, mas é uma situação em que o outro tem que falar mais do que nós, né? E ele tem que ter o direito de se expressar e de se enunciar, enfim. E isso é muito difícil em sala de aula da gente fazer, né? Da gente dar esse espaço, dar o espaço da escuta e desse outro se colocar na sua maior possibilidade de expressão, né? Porque também tem tempo, né? A professora Ecleia Bose, por exemplo, ela fala que a memória e esses trabalhos são o memorizar e tal é trabalho, né? E a gente trabalha melhor ou pior, né? Conforme o vocabulário que você tenha, conforme, né? Enfim. Então, é importante que a gente se coloque nessa perspectiva, né? De dar o tempo para o outro poder elaborar as suas ideias, as suas expressões, as suas formas, né? Senão a gente também atropela, né? Daí ela continua, vou continuar aqui. Para tentar aprender a entender, propiciar qualquer visibilidade do outro, no caso dos egressos da EJA. Numa das entrevistas, quando ainda podíamos nos encontrar pessoalmente, saudade, né? Realizar esse trabalho com um contato, afeto, ali manifesto, quase que a escola fecha, encerra no período noturno, e eu fico ali conversando com o seu Antônio, um sujeito egresso da EJA, com quem conversei cheio de histórias, experiências riquíssimas. Saudades desses encontros. E isso é uma outra coisa, né? Dá para fazer história oral com pandemia, pela internet? Dá, a gente faz. Mas é muito melhor fazer ao vivo e a cores, né? É muito melhor, exatamente. Trocando, olhando no olho, às vezes pegando na mão, né? Às vezes estando do lado. Né? Eu tenho uma experiência de uma entrevista que eu fiz, era um projeto grande, eu cheguei a um assentamento rural, e a gente tinha que fazer as entrevistas com pessoas que tinham sido sorteadas, então a gente não conhecia as pessoas antes, né? Então eu cheguei na casa dessa senhora, né, e comecei a conversar e tal, não sei o quê, e daí botei o gravador, né, ela autorizou, enfim, e a gente botou o gravador para gravar a história, né? E umas tantas, as perguntas que tinham já pensadas ali no roteiro, uma delas era: como que é a família, como que constitui, tem quantos filhos, né? Assim, perguntas preliminares. E na hora que eu falei disso, a pessoa desabou a chorar. Mas desabou a chorar, assim, de um jeito que eu olhei e falei assim, gente, o que eu fiz com essa mulher, minha gente do céu? E não era, assim, era uma pergunta boba, né? Assim, não tinha... E daí, bom, parei a gravação, né? Segurei na mão dela, ela não parava de chorar. Falei, bom, vamos dar uma volta, vamos fazer um café, né? Vamos respirar, porque não tinha o que falar, ela não conseguia nem falar, ela só soluçava e chorava, e chorava, e chorava. Daí, bom, daí ela virou para mim e falou assim, você quer conhecer o meu lote, né, o meu terreno aqui? Falei, quero, claro que quero. Daí a gente foi, passeou, ela mostrou as coisas, não sei o quê. Assim, um tempão ela ficou conversando de outras coisas. E eu não sabia nem o que eu tinha feito para ela, para ter feito ela chorar, né? E claro que essa pergunta não saía da minha cabeça, mas eu também não ia fazer, né? Então, fui e tal, não sei o quê, até que ela deu a volta, veio para frente do lote e falou, então, esse lote aqui passa aquela estrada ali, né, aqui perto. Há um mês atrás, meu filho foi atropelado nessa estrada. E daí eu vi o que eu tinha feito, né? Mas eu não sabia, né? Eu fiz sem querer. E daí, nessa hora, eu segurei na mão dela e falei assim, me desculpa, dona Cecília. Lembro até hoje dela. Me desculpa, perdão, né? Eu não sabia. E eu não consigo nem imaginar a dor da senhora quando eu fiz essa pergunta, né, para a senhora. Me desculpa. E daí a gente andou mais uma hora, assim, pelo lote e tal, até que ela falou assim, vamos continuar aquela nossa conversa? Eu falei, vamos, ok. Mas assim, né, que é isso, a gente não sabe das experiências das pessoas. E às vezes numa coisa muito ingênua, muito, né, de todo dia, meu,
Era um projeto que a gente fez centenas de entrevistas, e eu já tinha feito pelo menos umas dezenas, perguntando da família, e era só assim, o aquecimento, né? E daí, nessa, foi aquele chororô, né? Mais do que justificado. Então, é isso, né, Daiane? A gente tem que ter esse tempo, tem que estar ouvindo, efetivamente, e ter o tempo. E, às vezes, é o riso também, né? Que não é só o choro, é o riso, é a alegria, são os desvios da narrativa, né? Você pergunta uma coisa e o seu Antônio responde lá uma outra, né? E que toma esse tempo que vai nos envolvendo e fazendo com que a gente não veja o tempo da escola, né? Ou o horário, e etc. E é tão bom quando a gente consegue fazer isso. Tanto porque essas pessoas conseguem compartilhar essas experiências, né? E a gente consegue aprender sobre essas coisas, né? Aprende muito, né? Então, a gente tem que realmente estar aberto, né, a isso, e, enfim, conseguir compartilhar e estar ao vivo e a cores é a hora de segurar na mão quando a gente pisa na bola, né? E é a hora de abraçar quando a pessoa está precisando de um abraço, e aqui a gente não consegue isso, né? Mas, enfim, é o que temos para esse momento trágico da nossa história mundial e nacional, né? A Ivone colocou, a professora Ecleia Bos é nossa base referencial, né, no projeto em rede, né, do Devir Educom. Ela é uma grande intelectual aí da sociologia, né, da psicologia social, né, e está pensando essas relações, né, e pensando o quanto esse narrar, ele é poderoso, né, ele faz estabelece essas relações, né, e o quanto ele é trabalho, né? Ela pega esse conceito de um outro intelectual que chama Bergson, né? Que veio antes dela, que é essa coisa assim, dá trabalho, a gente precisa de tempo. Quantas vezes eu fiz já uma entrevista e a pessoa volta e fala assim, sabe o que é? Eu não falei direito isso. Não é exatamente isso, né? É outra coisa. E fala, e refaz, e, né, aquela narrativa, e dá um outro sentido, porque da forma com que narrou naquele primeiro momento, não foi a melhor forma, né? É isso, trabalho, né? Você fica ali matutando, né? Como dizem na minha terra, né? Pensando como que estabelece. Tem, ó, daí deixa eu só ler aqui, já passo. Eu não sei se a Ivone quer falar de novo, mas o Samuel parece que quer falar, então eu já passo para vocês. A Débora falou, o tempo tem o tempo do tempo. Às vezes me parece uma ilusão achar que controlamos algo. E daí essa ideia das cosmogonias, cosmovisões, né, que influenciam as epistemologias e as formas de fazer a pesquisa. Isso é fundamental, né, Débora? Se a gente está, principalmente em contato com comunidades que têm formas de ver o mundo que são diferentes da nossa, né, eu já fiz, aliás, mais do que falar da comunidade do outro, né, eu tenho uma grande amiga, que é a Márcia Mura, que está aqui dando curso paralelo, né, aqui com a gente. A Márcia, por exemplo, porque tem essa ascendência indígena, porque, né, se reconhece nessa cultura indígena, ela tem um jeito de narrar que é outro, né, de uma outra forma. Então, ela é uma acadêmica, é uma intelectual brilhante, mas apresenta para a gente toda reunião nossa, né, essa outra forma de produção do conhecimento. E a gente aprende tanto com a presença da Márcia, né, porque tem um outro tempo de narrativa, sempre ela traz poesias, sempre ela traz, enfim, coisas, né, assim, música. Então, ela vem com toda essa carga, né, de outras formas de ver o mundo. E a gente aprende muito com ela, né, é muito bom. Samuel, por favor. Oi, Suzana. Vou tentar partilhar muito breve uma experiência, até pedindo a sua contribuição. Eu não sou um pesquisador há muito tempo, né, da história oral. Eu tenho há poucos anos que eu tenho estudado, né, lido aí seus textos, o da Andréia. E há uns 3 anos eu fiz uma experiência com um grupo dos meninos de quintos anos, né,
uma sala de quintos anos. Inclusive, é o trabalho que eu vou apresentar amanhã, que chama Trajetórias por Diferentes Trajetos, Narrativas de Vidas e Experiências Já Vividas. Nós começamos a falar das nossas histórias, né? Eles contavam suas histórias, isso se deu porque, usando o livro didático, falando sobre uma narrativa do Daniel Munduruku, quando ele chega em São Paulo, vou fazer um recorte aqui bem rápido para vocês entenderem. E aí ele fala que ele chegou na época do golpe, e aí uma aluna perguntou, mas o que foi esse golpe, professor? E aí eu comecei a contar, e ela falou, mas eles matavam? Eu falei, matavam, e vão matar novamente, porque foi logo no golpe, né, 2016, eu fiz 16, 17, 18, 19, em vários grupos. E nós começamos a contar, aí muda o roteiro da aula, né, porque também isso é interessante, porque você não fica preso ao livro, eu também vou fazendo esse percurso de maneira mais isomática, e aí nós abrimos o livro na página X e vamos olhar um pouco aquilo que está acontecendo, e a partir daí se deu também, nas aulas de português, as leituras de fragmentos do Diário da Carolina Maria de Jesus, porque nós falávamos do território daquele lugar que eles moravam, e que era um lugar de muitos nordestinos, bolivianos, e era esse caldeirão muito bonito, e isso acontecia todos os dias. Então, nós começamos a contar nossas histórias, e aí, nos círculos, eles contavam, né, tinha a cada 10 dias, eles paravam para partilhar as histórias. E aí nós começamos a escrever, materializar isso em escrita, com a ideia também de pensar, de formar alunos, leitores e escritores de texto autoral. Também o desafio é pensar uma educação decolonial em um currículo com toda a influência neoliberal, né? Porque o nosso currículo é um currículo neoliberal. A própria BNCC tem as influências do Banco Mundial, da OCDE, e aí os outros organismos internacionais. Então, a gente construir uma educação decolonial na atualidade de um sistema capitalista é muito louco, assim, porque achar esses caminhos, né? Então, nós construímos nossas histórias e, no segundo momento, foi ouvir as famílias, né? Os pais e as mães, como chegaram aqui, como foram suas memórias de infância, como foi cruzar esse território também, né? E que chega a São Paulo, o estranhamento, o que foi mais difícil. Então, eles foram contando. Então, a cada período, nós convidávamos uma família para partilhar. E cada momento desse era registrado como memórias e narrativas e memórias, como se fossem subgrupos ou subações, né, do projeto. É um pouco isso, e também, ao final, nós fizemos uma exposição, mas uma outra coisa interessante também que aconteceu, que eles queriam, eles tiveram assim o desejo de conhecer o Memorial da América Latina, o Memorial da Resistência, que mora em São Paulo. Então, nós fomos até lá, eles entraram nas celas, né, que hoje virou um espaço museológico, né? Também falamos sobre isso, né? Como esse espaço se transforma em um lugar de memória, mas também que ele foi totalmente modificado, né? Tem uma outra estética, tem objetos de cena para compor aquele lugar, também precisa falar sobre isso, tal qual o Carandiru, né? Que você entra no Parque da Juventude e você não sabe a primeira vez que aquilo foi um lugar de tortura, né? Porque se transforma em um simulacro também, né? É toda uma estética produzida também para adocicar, talvez, ou até
apaziguar uma dor, né? Então, a gente tem aquela entrada do Carandiru, do Parque da Juventude, com aquela breve biblioteca, aquele espaço largo, ajardinado, uma obra de arte que é uma escultura de um italiano que chama Em Nome da Liberdade. Então, a gente foi falando também um pouco desses outros lugares que existiam em São Paulo para construir e refazer essa memória coletiva de muita dor, né? E também falamos com alguns ex-presos políticos para dialogar com eles, para fazer uma roda de conversa e levar até o fórum, mas não conseguimos por conta da locomoção, mas houve o contato. Enfim, fazendo uma síntese. Assim. Mas eu sempre tenho algumas dúvidas com relação à escrita dos diários, né? Autobiográfico, como eles, que categoria, né? Eu posso colocar, se tem uma categoria nesse campo da história oral, né? Porque geralmente as entrevistas é mais em voga, né? Principalmente na escola. E eu tenho experimentado muito trabalhar com as narrativas e depois essa transposição para o papel, né? Eles mesmos dando materialidade nessas falas. É um pouco isso que eu venho fazendo. E agora, na pesquisa do mestrado, eu vou trabalhar com as narrativas dos excursistas lá do Escola. Essa lá dos cursos de cultura de paz. Então, é um pouco essa pegada aí, novo empreendimento, aí, o novo desafio. Eu vou contar muito com os seus saberes, viu, Suzana? Obrigado, gente. Imagina, obrigada a você. Deixa eu ver se eu consigo desligar o som agora daqui. Ai, caramba. Acabou de acabar a minha tela aqui, não sei porquê. Então, vou tentar fazer no celular e, enfim, dividir minhas telas aqui. A minha câmera parou de funcionar do computador. Mas, Samuel, muito bonito, né, o que você acabou de falar para a gente e compartilhar aqui dessa sua experiência. E eu acho que eu é que tenho que aprender com você, a gente vai montando junto, né? Quando você fala essa perspectiva, né, de estar construindo com eles e fazer o texto a partir disso, eu acho maravilhoso. E você é um professor que tem essa habilidade, né? Porque mexe com a língua. Então, assim, acho que trabalhar o texto a partir das experiências é dar um significado também para a produção textual. E isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa bem bacana para a gente pensar com eles, né? E os projetos podem ser exatamente nessa direção. E tanta coisa bonita, né, que a gente aprende com o Samuel falando aí, sempre. Eu não sei, eu agora perdi um pouco aqui, porque também teve os problemas da comunicação aqui. Não sei se alguém está com mão levantada. Não? Então tá. Bom, eu vou falando e vocês vão me interrompendo se precisar, por favor. A partir do que vocês falam para mim, eu fico sempre aprendendo muito e gostando muito de todo esse conhecimento, de toda essa partilha mesmo, né, da questão da escola. Porque eu saí da escola já há algum tempo, né, dessa escola do ensino básico, né, e estou em uma outra, não é tão diferente, né, a gente também pode produzir com os alunos e etc., mas às vezes estou mais distante, então é tão bom ouvi-los, né, falar sobre esses conhecimentos aí que vocês vêm gestando na escola, e tem bem as duas perspectivas que eu gostaria de dar aqui no curso, né, a partir das falas de vocês. Uma que é esse conhecimento no cotidiano escolar. Então, na sala de aula, como que a gente pode trabalhar em sala de aula,
né, com a história oral. E a outra é na pesquisa. São duas dimensões, né? Assim, como pesquisadores, a gente não deixa de ser professor, efetivamente, mas a gente tem um outro papel, né? Que, como a Daiana falou, né? A gente vai lá naquela escola, mas a gente é um outro naquela escola, né? A gente é um pesquisador daquele lugar. E tenha o papel de professor que você está imerso ali naquele cotidiano. E eu entendo, são duas formas de produção de conhecimento, ambas importantes, fundamentais, mas de formas diferentes, de naturezas diferentes, né? E eu não entendo que o conhecimento escolar deva ser uma apropriação menos profunda do conhecimento acadêmico. Eu acho que o conhecimento escolar, ele é um outro conhecimento, que serve a outras questões, e que pode, inclusive, servir ao conhecimento acadêmico, né? Então, ele não é uma simplificação, nesse sentido, do conhecimento acadêmico. E que o conhecimento acadêmico poderá ser mais útil e mais, enfim, bom, né, num sentido usável e tal, se ele tiver em maior contato com esse conhecimento da escola, né? Então, gosto muito quando a Daiane fala, né? Daiana fala dessa coisa de estar na escola fazendo pesquisa, de ir a esse ambiente, reconhecer esse ambiente como um ambiente importante, né? De produção do saber, de produção do conhecimento. Acho que isso é fundamental. E daí são essas duas perspectivas que eu vou dar para os nossos 2 próximos encontros, né? No de amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre essa perspectiva de como trabalhar com a escola, com a história oral em sala de aula. E percebam, vou dar dicas, né, de como eu venho fazendo, de como eu já aprendi que outros professores vieram fazendo em cursos como esses. Mas não tem uma perspectiva prescritiva, ou seja, façam assim que vai dar certo, né? Não é uma receita de bolo, até porque mudando o forno, o bolo tem que mudar um pouco as receitas, né? Qualquer cozinheiro já sabe. Muda o tamanho do ovo, a gente muda o tanto de leite que tem que colocar, né? Então, até a receita de bolo muda. Então, não tem nenhuma pretensão prescritiva, né? O que eu quero mesmo é colocar o que já foi feito e, a partir disso, vocês aprenderem com as experiências que já foram feitas, levarem essa bagagem e poderem adaptar nas realidades que vocês tiverem. Luciana, bem-vinda. A minha internet aqui também aconteceu alguma coisa. Estamos nessa... Contanto que a gente não se machuque quando cai, tá tudo beleza. Então, assim, amanhã a gente vai trabalhar nessa perspectiva, né, da sala de aula, e no último dia dos nossos encontros, a gente vai trabalhar mais na perspectiva desse trabalho acadêmico, né? Até porque, na mudança dessa perspectiva, né, de ver a escola como um lugar da produção do conhecimento, ver a escola como um lugar que tem que estar em diálogo, né, para a produção de um conhecimento melhor, né, melhor no sentido de que mais usável, mais profundo, né, não prescritivo, não apenas teórico e não hierarquizado, a gente vai falar dessas novas perspectivas da produção do conhecimento a partir da história oral em relação à escola. E sempre tendo em vista esses ensinamentos decoloniais aí, né, de a partir de e com. Então, é a partir da realidade escolar e junto com a realidade escolar. Não é à toa que os novos projetos que são desenvolvidos com seres humanos dentro das universidades têm que ter a aprovação do comitê de ética. Muitas vezes, esse comitê de ética é uma coisa que é meio chata, porque a gente precisa dessa aprovação, nem sempre os comitês têm pessoas das humanidades e compreendem, né, a relação com a produção do conhecimento nas humanidades,
Mas qual é a perspectiva que eu gostaria de apresentar para vocês? A ideia da ética é fundamental. E uma das coisas que os comitês exigem das pesquisas é a aprovação das escolas, a aprovação das redes, né, para que o pesquisador esteja lá. Isso não é menor, isso não é menos importante, né? A perspectiva de que a escola tem que autorizar a nossa presença é a perspectiva de que aquele lugar é um lugar de produção do conhecimento e tem a sua própria dinâmica, o seu próprio jeito de ser, né? E isso é parte da produção do conhecimento para qualquer pesquisa. Então, para além de pensar as questões éticas, né, como burocráticas apenas, né, de conseguir uma autorização assinada, enfim, a gente vai estar pensando nessas perspectivas éticas como um novo tipo de fazer, como uma forma de produção de conhecimento, que se tem que produzir a partir de e com, então a gente precisa estar notificando, pedindo autorização, o tempo todo verificando. E daí, por fim, né, queria fechar com uma prática que serve tanto para pesquisa dentro de sala de aula, quanto para a produção, né, acadêmica, que é o conceito, a gente trabalha, né, e eu lembrei aqui do Samuel, a gente trabalha com a perspectiva também de produção de texto, e a gente chama de transcriação esse texto. Ou seja, é um texto que não é exatamente igual ao que era o falado, mas que ele passa a ser significado a partir desse diálogo com o colaborador. E isso é um conceito que vem lá da área de língua, né, da tradução, com o pessoal que faz tradução de poesia, por exemplo, né? Então, quem traz ao Brasil são os irmãos Campos, né? Mas quem elaborou essa ideia, esse conceito, primeiramente, foi o Ezra Pound, né, que é um poeta, e daí o professor José Carlos Sebomei traz esse conceito para a história oral, e fala assim, bom, se a gente vai fazer uma tradução do que é o oral para o que é o escrito, a gente precisa entender que essas duas línguas não são a mesma coisa. E se essas duas línguas não são a mesma coisa, a gente precisa fazer tradução. E quem melhor do que esses caras que fizeram, né, várias traduções para nos ensinar a fazer isso? E daí, quando esses caras falam da transcriação, eles falam que o texto que resultou desse processo não é exatamente o texto original, né? Então, por exemplo, os irmãos Campos, quando eles fazem aquele transblanco, né, que é uma tradução do Otávio Paz, eles assinam o novo texto junto do Otávio Paz. Ou seja, existia um poema, né, um livro, e ele foi traduzido. Mas para fazer essa tradução e para que tenha o significado que tinha originalmente, é preciso mudar palavras, é preciso mudar rimas, porque traduzindo simplesmente não tem rima, né? Por exemplo. Então, soneto não vira soneto, né, na tradução. Porque soneto é soneto quando tem métrica, quando tem, né, enfim, existe um jeito de ser soneto. Não dá para simplesmente ser qualquer coisa. Então, é isso, né? O que a gente trabalha em história oral é exatamente isso, só que com a oralidade e a escrita. Então, a gente vai pensar que esses são códigos diferentes, que podem ser complementares, né? Enfim, cada um comunica numa versão. Se a gente for editar vídeos, a gente não precisa transcriar, né? A gente vai editar, embora também tenha, né, seleções e tal. Mas quando a gente vai trabalhar por escrito, a gente precisa fazer alterações do que antes tinham. Porque, por exemplo, aqui mesmo, eu já falei um monte de para mim fazer e etc, e tá tudo certo, porque na oralidade isso é suportável, né? Nem é erro. Mas na escrita fica feio. Tem um peso que na oralidade não tem. E daí, por isso, muitas vezes as pessoas caracterizam essa fala de pessoas que a gente já socialmente hierarquizou as suas falas. Então, vamos supor, né? Eu vou dar a voz, entre muitas aspas, detesto isso,
as pessoas têm voz, né? Mas vou dar voz ao grupo X, ao grupo Y. Ok. Daí você vai lá e transcreve a fala desse fulano, dessa pessoa, tudo igualzinho, com todos os erros da oralidade que todo mundo comete, não é só aquela pessoa que comete, né? Todo mundo comete erros na oralidade. E daí, ao invés de dar a voz, ou seja, valorizar aquela história, aquela experiência, não sei o quê, você coloca no meio público de forma que aquilo lá seja desautorizado, porque está errado, porque aquela pessoa não sabe falar. Então, olha como a gente pode usar de forma autoritária também, né, o discurso, né, e a fala do outro. Então, a ideia da transcriação é exatamente não fazer isso. E tem um colega nosso que entrevistou, por exemplo, o professor Antônio Cândido uma vez. E a gente fala assim, intelectuais falam, né? O Antônio Cândido fala perfeitamente. Daí, quando ele foi conferir a entrevista do Antônio Cândido, o Antônio Cândido deu uma aula para ele exatamente dessas coisas que a gente está falando, e falando assim, não, aquela entrevista é uma entrevista oral. Se a gente vai passar para o texto, a gente vai ter que mudar muita coisa, porque eu não escrevo assim, eu falo assim. E essa é uma coisa que a gente tem que aprender. E não usar de forma inversa, né, de forma perversa, a escrita para diminuir o valor da fala das pessoas. Então, se queremos valorizar, valorizemos tudo, né? E daí transcriemos, essa é a nossa perspectiva. E, evidentemente, se a gente vai transcriar, ou seja, colocar uma versão de língua escrita, formal, mais formal, dentro daquele texto, a gente precisa conferir aquele texto com as pessoas. Eu entendi direito? Eu posso fazer essa inversão, né? Eu posso tirar essa palavra? E daí, muitas vezes, as pessoas, quando a gente faz as conferências, falam, nossa, é exatamente o que eu falei. Tipo, nem vem que você teve um trabalho de 3 meses para editar aquele texto, né? E daí fala assim, não, tá igualzinho, é exatamente isso. Outras viram e falam assim, não, o que eu falei foi tal, tal, tal. E daí você vai ouvir na fita, era exatamente o que a pessoa falou. Então, aquela tradução que você fez não foi boa. Você tem que voltar, né, e deixar. Então, a conferência é um outro momento de reconhecimento e valorização dessa fala, né? Então, algumas pessoas vão se reconhecer nesse diálogo que você faz por escrito, da transcriação, outras pessoas não vão se reconhecer e é preciso retrabalhar até que elas se reconheçam, né? Então, este é um outro princípio ético que a gente vai falar da colaboração, que eu falei para vocês. A gente entende esse narrador como um colaborador, e não é uma coisa só do começo, é uma coisa que vai do começo ao fim. Então, eu ouvi esse aluno no começo, mas depois me apropriei dessa fala de uma forma que ele não gostou, ele tem que ter a possibilidade de se redizer, né? Até que eu e todos os colegas o entendam. A mesma coisa em relação a, por exemplo, né, a questão da pesquisa, né? Esse outro tem que poder se dizer, né, dentro dessa perspectiva. Bom, com isso, eu já coloquei uma questão teórica também para vocês, que a gente vai trabalhar ao longo do texto. Coloquei as questões teóricas, né, de decolonialidade, né, das questões da pedagogia intercultural crítica, da gente fazer com e a partir de. Coloquei que a história oral é uma possibilidade de fazer com e a partir de. E, portanto, comecei a colocar as questões de colaboração e transcriação. E que o pesquisador acaba sendo um mediador nesse processo de construção do conhecimento. Não é ele o detentor de conhecimento. Ele vai, ouvindo, construir junto, mediar a produção. Não dá para dizer que é qualquer um, porque ninguém fala para a parede. Falou para o pesquisador, porque o pesquisador motivou. A mesma coisa o professor em sala de aula.
as nossas criaturas alunos não estão lá, né, só porque, né, eles estão lá para, e essa é uma função da escola, adquirir, né, o legado da humanidade. Eles precisam aprender. Eles têm uma série de conhecimentos, mas eles precisam ser expostos a novos conhecimentos, né? E esse é o papel do professor, mediar do que ele conhece para o que ele precisa conhecer, o que ele merece, como direito dele. Muito bem, esse papel de mediação é o papel de mediação do próprio pesquisador quando faz história oral, né? É não se colocar numa posição hierárquica superior, né, de saber mais, mas de produção conjunta. Então, agora a gente já tem conceitos teóricos, né, aí, e conceitos metodológicos, teórico-metodológicos da história oral, né? E eu acho que as práticas que vocês socializaram comigo aqui, conosco, né, todo mundo, mostram um pouco essa coisa, né? A Iovone falando do ouvir, né? A prática da Daiane falando, Dayana, para falar da produção aí com, né, o seu Antônio, né? Ou seja, essa possibilidade do ouvir modificar quem eu sou também. Tem um grande antropólogo, o Geertz, né, o Clifford Geertz, que ele fala, o estar lá tem que modificar o estar aqui, né? Ou seja, como o trabalho de campo, né, no caso que ele está falando, e eu diria, como a história oral tem que, a partir desse movimento do ouvir e etc., o estar lá com as pessoas, aprendendo com as pessoas, modifica quem eu sou como pesquisadora, quem eu sou como professora. Então, é essa a perspectiva, a gente aprender com essas diferentes culturas, diferentes cosmogonias, diferentes cosmovisões. E tem um outro grande intelectual, que é o Ferreira, né, Ferreira Santos, que ele vai colocar que dentro dessa perspectiva da nossa educação, do jeito que está organizado e tal, se a gente seguir muito todas as regras que estão estabelecidas, a gente não vai fazer, por exemplo, um ensino de história africana, ou afrodescendente, ou indígena, e etc. Por quê? Porque toda a cosmovisão, toda a organização da nossa escola é de uma natureza. Então, talvez a gente precise mudar um pouco a natureza, né, do como a gente vê essas coisas. E daí, nesse sentido, é bem revolucionária a fala dele, eu posso passar para vocês também o texto, né, eu gosto muito desse texto dele, que é a ideia de, bom, temos que ver um outro jeito, né, de ensinar. E percebam, não é só o conteúdo. Para ensinar a história da África e dos afrodescendentes, eu não posso só mudar o conteúdo. Porque senão eu posso fazer uma coisa bem turística, assim, né? No dia 20 de novembro eu comemoro e faço e etc. Mas depois, nos outros dias, está tudo igual, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar sobre novas possibilidades de produção e de decolonialidade. Bom, o Antônio Cícero passou aqui para a gente um drive, não sei se todo mundo viu, mas ele abriu lá, adorei, obrigada, Cícero, por isso. Vou fazer o seguinte, vou colocar também algumas coisas que eu tenho nesse drive, e daí a gente pode todo mundo ir fazendo a mesma coisa, fazendo juntos com todos os que estão presentes, produzindo coisas melhores e que sirvam para todos nós. Pode ser? Peço só que confirmem se esse segundo link, se deu certo eu abrir para público, porque como o meu drive o meu domínio é de pessoa jurídica, né, um domínio institucional, ele tem a restrição de primeiro só compartilhar com quem é do mesmo domínio, aí depois eu retifiquei e abri. Perfeito, Débora, Lidiane, Dayana, maravilha. A partir do momento que eu encontrar mais coisas, eu vou alimentando. E quem quiser também compartilhar nesse drive, fica à vontade.
Samuel, já vi seu e-mail, viu? Você deixou os seus contatos. Eu acho que isso é rede, gente. A criação de rede na linha de pesquisa, que alguns são mais experientes, que outros estão engatinhando, é o mais importante, né? Então, vamos criar essa rede e fortalecê-la. Isso mesmo, Cícero. A Daiane pergunta... Daiana, toda hora eu falo Daiane, desculpa, Daiane. A Daiana perguntou, ó, ao falar de transcriação, você mencionou algum autor que não consegui registrar aqui. Eu citei o Ezra Pound, que é um autor, esqueci a nacionalidade dele, mas é um poeta, né? Ersla com Z e Pound, né? E citei os irmãos Campos, que são pensadores da crítica literária e da tradução no Brasil, né? Haroldo de Campos, enfim. E citei o professor José Carlos Seb Bonmei, que é o conferencista de amanhã à tarde, no final da tarde, que é o fundador do Núcleo de Estudos em História Oral, né? Que é esse grupo aqui que a gente faz parte. Então, porque ele pegou esse conceito, né, da literatura e trouxe para a história oral. Mas eu posso passar para vocês todas as indicações desses autores no nosso próximo encontro, tá bom? Eu registro tudo aqui. Ó, esse aí é o meu livro com ele, olha lá. Tem aluno que vem assim, já carimbadinho, olha que bom. Até deixei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Quando tinha a câmera de frente, tinha, mas ó, deixei aqui. Não tá longe, mas tá aqui também. Nossa, você ter um mini curso de história oral com a autora do livro, certo? Emoção não tem como descrever. Que luxo, né? Antônio, e quem tem autografado? Aí você sapateou em cima de mim, né, Samuel? Não é justo. Assim que a gente se encontrar, eu autografo esse daí, Cícero. Mas deixa eu fazer uma propaganda que não é propaganda, que é legal, assim. Tem um livro aqui, não sei se dá para ver, eu posso mandar para vocês também, História Oral na Educação, Memórias e Identidades. Esse é livre, é de graça, todo mundo pode ter, é só fazer o download. Vou postar aqui, Silzana, ele. Você tem aí? Tenho, estou lendo aqui para esse trabalho. Vou postar aqui, posso? Pode, deve. Esse foi editado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo e a gente fez com verba pública e, portanto, não vende, né? Só distribui. Quanto mais gente quiser pegar, enfim. E daí, ele foi um livro que surgiu de um curso, assim, que a gente deu, e daí sistematizou o curso e ficou aí. É menorzinho do que o guia prático, porque o guia prático, infelizmente, não posso distribuir porque a Contexto que é dona do livro, né? Então, enfim, tem que comprar. Mas esse daqui dá para usar. E tem uma versão resumida, simplificada do guia prático nos livros lá da Andréa Paula, que a gente conseguiu autorização e fez também um pedacinho. Então, quem não puder, não quiser, enfim, comprar o guia, tem essas outras versões aí gratuitas e livres. Tá bom? Bom, daí o pessoal acha... obrigada, Débora, de ter escrito o Ezra Pound para mim. Americano, ótimo. Tinha esquecido, eu não lembrava se ele era inglês ou era americano, de repente, aqui. Muito bem. O MEI que está aí também, tem um povo que já me ajuda aqui, ó, já vai passando as coisas, muito, muito obrigada. Vocês viram que às vezes eu sou meio atrapalhada, né? Bom, desculpa qualquer coisa de hoje, passamos aí 3 minutinhos. Esperamos vocês tem uma mesa hoje sobre história e educação, mais focado no ensino de história, mas a gente vai estar conversando um pouco. Vai ter gente muito legal e inteligente apresentando. Eu vou só fechar a mesa, não estou me incluindo nesses do legal e inteligente. E daí, à noite, a gente vai ter à noite não, 5 horas de horário de Brasília, a gente vai ter um professor que é um moçambicano,
que é membro das Nações Unidas, que é o Boia, né? O professor Boia, que vem falar sobre a questão da violência contra crianças e jovens, enfim, e as questões das guerras, né? A questão da violência militar e tal. Ele já estuda há bastante tempo essa questão dos meninos soldados na guerra, enfim. E ele é uma pessoa incrível, vocês vão ver. É uma pessoa inteligentíssima, brilhante e super acessível. Então, assim, é daquelas conjunções ótimas de ter na lista da gente, né? E ele está lá no meio da guerra e vai falar aqui com a gente. Esperamos que dê tudo certo na transmissão, né? Mas só dele ter querido falar com a gente já achou ótimo. Então, se vocês puderem assistir e estar aí em contato com a gente vai agradecer durante o dia. E amanhã a gente se vê de novo lá por volta das 9 horas de Brasília, aqui, tá bom? Beijos, até amanhã. Ok, tchau.